Eu vou aqui ao ponto dos mísseis franceses que atingiram pontes. Por coincidência ou não, há uma fotografia do presidente Volodymyr Zelensky autografando ou assinando em um desses mísseis Scalp, que são, vamos dizer assim, um contratipo dos Storm Shadow, e em suas versões mais sofisticadas podem atingir cerca de 300 quilômetros. São mísseis de cruzeiro. Eles foram utilizados para atingir pontes rodoviárias que ligam a Crimeia a partes da região de Kherson, que estão sob controle russo. Isso, inclusive, foi admitido pelas próprias autoridades russas. Os ataques à infraestrutura, ao meu ver, e nessa região, eles estão completamente ligados à disputa pelo controle do Mar Negro e, naturalmente, também pela delicadíssima questão da Crimeia. As explosões ocorrem também em um dia que o prefeito de Moscou foi ao Telegram para dizer que um drone havia sido abatido quando se aproximava da cidade. Isso foi por volta das 11 horas da manhã, horário de Moscou. Se não me falha a memória, eram aproximadamente 5 horas da manhã, horário de Brasília. Logo depois, eu reitero, nós tivemos aqui um relato que o petroleiro atingido pela Ucrânia permanece ali próximo do sul do Estreito de Kerch, foi atingido por um drone marítimo. É importante que se tenha todo esse encadeamento de ações. Todo esse encadeamento de ações, porque o próprio Vladimir Saldo, que é o administrador nomeado pela Rússia da região de Kherson, diz que os mísseis que atingiram essas duas pontes, na ligação com a Crimeia, seriam do modelo Scalp, que é um contratipo do Storm Shadow. Inclusive, um foi abatido, caiu próximo de uma escola rural, e está nítido ali que são pedaços de um míssil francês. Um míssil de longo alcance, lançado do ar, que tanto o Reino Unido, como França, como Finlândia, como Turquia, como Estados Unidos, como Dinamarca, forneceram versões ou modelos semelhantes aí para os ucranianos. Isso mostra o seguinte, que apesar dos ataques contra Khmelnytskyi terem sido muito pesados, apesar dos ataques contra Khmelnytskyi serem muito pesados, tá? Eles provavelmente não destruíram todo o arsenal ucraniano de Sukhoi 24, ou esses Sukhoi 24 estão em outros locais, estão muito bem escondidos, muito bem acomodados. Esse é um ponto importante também a ser considerado. Ataques de mísseis como esses que estão acontecendo e aconteceram contra a ponte Henichesk, em Kherson, e contra a ponte Chongar, essas foram as duas pontes atingidas, elas dão um outro grau, uma outra problematização conceitualmente em relação a esse conflito, tá, gente? Essas situações, geralmente, elas são sucedidas de um ataque, de uma onda de ataques de mísseis russos, que visa o quê? Que visa tentar acertar o local de onde partem esses ataques. Seja a pista de um aeródromo, seja, por exemplo, o estoque desses mísseis de cruzeiro. Tá? Seja um, seja outro. O que os russos tentam fazer? A represália é pelo menos tentar eliminar a ameaça. Isso aponto a nível imediato, tá? Eu acho o seguinte, quero reiterar, eu fiz uma live plantão em caráter de emergência para retratar esse uso de mísseis franceses contra as pontes. É um dado pesado, é um dado grave, é um dado importante, mas que vai abrir uma semana onde vocês vão ver combates e ataques contra embarcações no Mar Negro, essas embarcações que ambos os lados determinaram como potencialmente inimigas, no sentido que não há mais acordo de trânsito de grãos. Então, há a possibilidade de que essas embarcações estejam sendo usadas para fins militares, como eu acho que grande parte do que entra pelo Danúbio tá? Penso dessa forma, vejo dessa forma, e muitas informações que nos chegam corroboram essa perspectiva. Abre um novo cenário de conflito. Eu vou dizer o que eu disse na live plantão que eu fiz ali por volta das 14 horas, quando relatei esse fato, em cima do momento em que ele acontecia. Nós vamos ter uma semana e dias subsequentes de ataques a alvos que são politicamente muito mais relevantes. Nós vamos ver alvos politicamente muito mais relevantes, entendo que a priori ainda dentro do cenário do Mar Negro e dos territórios russo e ucraniano, entendo que a priori dentro desse conceito, mas já concebendo que
o que acontece na Síria é uma extensão do conflito na Ucrânia, já concebendo que você tem uma fronteira, Belarus, Polônia, absolutamente tensa, já concebendo que essa questão da África precisa ser vista muito de perto, porque pode ser a abertura de mais uma frente, tá? Então, é importante... Obrigado, Marcelo Deodato. A gente está cantando porque a gente está analisando, estudando, percebendo. Boa noite, seja bem-vindo. Então, é importante que a gente faça essa... Vamos dizer, a cada momento, essa... Boa noite, Ellen, obrigado. Que a gente faça essa leitura, essa releitura e essa, vamos dizer, problematização aí em tempo real. O que aconteceu foi que hoje os ucranianos pegaram mísseis que receberam da França, não por acaso foram também divulgadas hoje imagens do Zelensky escrevendo Glória à Ucrânia nesses mísseis, nesses scalps, e utilizaram os Sukhoi 24, que nós não temos a informação de que base partiram, quais são suas matrículas, nem a inteligência russa eventualmente pode ter esse tipo de informação, pode ser que não tenha, mas nós estamos chegando em uma perspectiva de um nível de dramaticidade muito maior. 2 semanas ou 3 semanas atrás, o embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, e eu fiz uma live com esse título e com essa chamada, disse que o mundo estava próximo da guerra porque você tinha, não necessariamente o acirramento do conflito na Ucrânia, mas você tinha o acirramento de várias frentes. Quando o partido é muito maior do que parece, quando o Partido Islâmico do Turquistão, apoiado por Ankara, mata 4 oficiais do exército árabe sírio, faz uma incursão e mata 4 oficiais do exército árabe sírio. O exército árabe sírio ataca, principalmente nos arredores de Idlib, a sede dessas organizações que, por vezes, estão numa mesma área onde estão oficiais, tropas, blindados, equipamentos de artilharia dos turcos. Você percebe que os recados estão sendo dados. Os recados estão sendo dados. Quando você tem um ataque a um petroleiro russo, que faz a ligação entre a Crimeia e a Síria, aonde o que faz esse óleo, esse petróleo que vai à Síria? Seja para alimentar os russos na base de Rememben ou na própria base de Tartus, seja para alimentar o exército árabe sírio, ele dá condições e dá subsídios para que o exército árabe sírio possa continuar enfrentando os terroristas extremistas apoiados pela Turquia. E a Turquia faz o quê? Muito provavelmente incrementa, ainda que nos bastidores, o seu suporte de inteligência à Ucrânia, que permite que um petroleiro como o SIG seja atingido, e foi bastante avariado, ainda que haja uma controvérsia em relação ao fato de tripulantes teriam ou não sido atingidos, né? Há versões diferentes, conflitantes das partes, mas ele continua ali na região do Estreito de Kerch, mais ao sul, e não foi ainda levado a um porto para reparos, ao contrário da embarcação militar, que quando atingida, foi levada já para reparos no porto de Novorossiysk. Tá? Eu quero crer, quero colocar para vocês, que a partir desse domingo, o grau de risco em relação ao espraiar do conflito é maior, porque os dados materiais já estão colocados. Vai havendo gradativamente um posicionamento de formação, não de alianças inabaláveis, mas de alianças por interesses circunstanciais, muito fácil de ser notado. Muito fácil de ser notado. Eu estou percebendo que, quanto mais nós olhamos para o território sírio, e o território sírio nos mostra que a situação se complica, mais nós vemos a complicação se espraiar no Mar Negro. Isso é reflexo de uma guerra de interesses indiretos entre a Rússia e os turcos. E, de certa forma, também entre a disputa de interesses que há entre Israel e o Irã, sob o ponto de vista da influência na questão do trânsito no Mar Mediterrâneo, através dos portos libaneses e sírios. E a questão dos portos sírios, ela é importantíssima dentro do conceito que nos é apresentado como um conflito na Síria que já dura aí 12 anos, mais que 12 anos, não é? E nós estamos observando
a situação, a problematização de uma guerra que é por controle de recursos energéticos, que é por controle de gás e petróleo, que é por controle do caminho do gás e do petróleo, que é por controle da mineração, mas que é, acima de tudo, por profundidade estratégica, por profundidade sobre o conceito geopolítico, que diz respeito ao controle das rotas comerciais. É o controle das rotas comerciais. Por que tanta briga no Cáucaso? Por que tanta briga na fronteira entre a Polônia e Belarus? Por que tanta briga na República Árabe Síria? A Síria é chave para o controle do Mediterrâneo. Hoje você pega um caminhão em Teherã, você atravessa de Teherã por via terrestre até um porto, como por exemplo de Beirute ou de Tartus, de caminhão. Você passa Irã, Iraque, Síria, vai para o Líbano, você passa do Irã para o Iraque e chega nos portos sírios. Então, o conflito que existe na Síria, ele é decisivo no que tange ao controle dessa rota comercial com destino ao Mediterrâneo. Os reiterados conflitos que acontecem no Cáucaso, ele é decisivo no que tange à questão dos controles do Mar Cáspio e do Mar Negro em direção à Grécia, em direção à Bulgária, em direção ao continente europeu, pelas rotas e pelas conexões sul-norte, norte-sul, com a participação da Índia, com a participação do Irã, da Armênia, da Geórgia. Percebam vocês que, na realidade, essa guerra é uma guerra pelo controle das rotas comerciais, controle dos recursos energéticos e minerais e controle também sob o ponto de vista de que se estabeleçam bases, estruturas físicas, inclusive, para que esse controle das rotas possa ser monitorado. Esse é o grande lance. E a situação que está acontecendo na África é igual. Se você olhar para o mapa do ECOWAS, você vai perceber, por exemplo, ali, quando você desliga o Senegal dos seus vizinhos, essa questão do Mali, do Níger, de tentativa de dissociá-los da influência mais pró-OTAN, que você está tentando criar o quê? Você está tentando criar um isolamento em relação ao aproveitamento dos portos senegaleses, sob o ponto de vista da sua localização estratégica para suprimento do continente africano. Se você vira e olha para o outro lado, você vai ver o quê? Porto Sudão, que também está conflagrado. Então, quer dizer, a guerra ela já se espalhou. Agora, as alianças, elas não são necessariamente, como eu disse no início, uma conta que coloca, olha, João está com Pedro, sempre que Pedro estiver em luta com alguém, João estará com ele. Não, depende com quem Pedro está conflagrado. É assim que as coisas funcionam. E é assim que os interesses dos países, que o objetivo principal de qualquer administração responsável é perseguir o seu interesse imediato, né? Como representante do poder executivo dentro de um país, como um chefe de Estado, como um chefe de governo, ele vai pesquisar, vai buscar o que é melhor para o país. É assim que a coisa funciona.